Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Também estou muito feliz com a tua presença. Fica muito bem à vontade, porque eu creio que o Senhor Espírito Santo vai falar em nossos corações através da sua palavra. Estamos estudando a revista que tem como tema a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Hoje nós vamos estar ensinando sobre a lição de número 25, onde fala sobre a família. Família é um projeto de Deus para as nossas vidas. Você crê nisso? Então vamos, lição de número 25. Mas antes de nós adentrarmos nesta lição, quero deixar um forte abraço para o nosso pastor Abraham Robson Ferreira, a pastora Norma Mendes, que Deus abençoe a sua vida de todo especial. Quero agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, pela confiabilidade de estarmos na direção desse trabalho. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor João Paulo Moreira. Que Deus abençoe a sua vida de maneira toda especial. Lição de número 25, vamos estar entrando, onde vamos falar nessa noite sobre a família. Glória a Deus. Vamos ler comigo ali, todos juntos? Vamos fazer uma lição participativa nessa noite? Vamos no 1, 2, 3? Glória a Deus, nós podemos ver que isso é uma ordenância do nosso Deus. Ele fala assim, olha, deixe o varão, o seu pai e a sua mãe. Aquela morada não é para sempre. Aí ele continua falando assim, olha, apegar-se a uma mulher, apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ele fala assim, olha, eu conheço as suas fragilidades. Eu não te criei, varão, para andar sozinho. Eu não te criei para caminhar sozinho. Para isso, eu vou arranjar para você uma mulher que seja idônea. Ele fala assim, olha, vou arranjar para você uma que esteja com você face a face. Uma idônea, uma mulher digna, uma mulher sábia. Deus falando para o homem, olha, vou arrumar uma varoa que tem capacidade para ajudar você a liderar. Olha o privilégio que Deus dá para a mulher. Eu não vou arrumar qualquer uma. Vou arrumar uma mulher sábia. Uma mulher que edifica o lar. Uma mulher sincera, verdadeira, amável, que esteja do teu lado. É tanto que o versículo ali fala assim, olha, e apegar-se à sua mulher. Sabe o que ele fala com o Espírito Santo ministra em meu coração? Olha, aonde você for, vá junto com ela. Leva a tua esposa aonde você for. Não deixe ela para trás. Ande, caminha, compartilhe esta união, juntamente com a sua esposa. Para que você não venha tropeçar. Seja sábio como ela é sábia. Seja prudente. É para você apegar a tua esposa, não é para deixar ela abandonada. Ela não é qualquer uma. Ela não é um objeto.
que você usa por alguns dias e deixa de lado. É para pegar a sua esposa. Amém? Vamos continuar? Verdade prática. Vamos todos juntos? O casamento glória a Deus. Olha para você ver que lindo essa verdade prática, meus irmãos. Olha o que fala. O casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, Deus falando, olha, eu instituí o casamento, mas o Senhor Jesus Cristo, ó, chancela, carimba, valida o teu casamento, a tua relação, a sua união matrimonial é validada pelo Senhor Jesus Cristo. Olha, é para você casar, varão, com a varoa, não é homem com homem, porque homem com homem não frutifica e nem multiplica. Casamento é com a varoa, é com a mulher. Nascido, e continua falando, nascido macho e fêmea. Eu não criei dois sexos iguais. Eu criei foi macho e fêmea para vocês ter comunhão um com o outro, ter relacionamento um com o outro. Então nós podemos dizer que o nosso Deus institui o casamento, mas quem ratifica, quem chancela, quem valida é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus não criou o homem para andar sozinho. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Então nós podemos dizer que Deus criou a espécie humana com propósito de unir, de caminhar os dois juntos, para que ambos sejam uma só carne. Então nós podemos dizer que Deus institui, mas o Senhor Jesus ratifica o casamento, chancela, valida o casamento. Vamos continuar a leitura em classe, já foi lida nessa noite, Gênesis 2, 18 ao 24. Os objetivos da lição de hoje, vamos ler comigo? O objetivo de número 1, mostrar glória a Deus. Então, hoje nós vamos deter no primeiro e no segundo objetivo, que é mostrar a formação do ser humano e explicar a origem da família e o papel da mulher na sociedade israelita. E os outros dois tópicos vai ser ministrado na próxima terça-feira. Introdução. O casamento entre um homem e uma mulher foi instituído por Deus. Vamos ler comigo? A família é meus irmãos, olha para você ver. A família é assunto de interesse geral de cristãos e não cristãos, de religiosos e não religiosos.
Então, nós podemos ver que o nosso Deus instituiu a família para todos, de forma em geral. Ele instituiu a família com propósito. Não foi para ninguém andar sozinho. Deus não queria que ninguém andasse sozinho, porque Ele sabe, Deus conhece o coração do ser humano. Ele sabe que nós, se andarmos sem o apoio de alguém para estar do nosso lado, certamente nós vamos entrar em dificuldade. Então nós podemos ver que a família é um assunto geral de cristãos e não cristãos, religiosos e não religiosos. Então nós podemos ver que trata-se de um projeto de Deus para os seres humanos. Então, essa instituição da família criada por Deus foram para todos os seres humanos, não foi só para alguns. Foi para todos, irmãos, de forma em geral. Então, o livro de Gênesis traz um breve e singelo relato de como tudo isso começou. E também revela o propósito de Deus para a família. Não existe prazo de validade. Olha o que fala ali, olha. O casamento não existe prazo de validade. Se casou é para a vida toda, até aquele dia que Deus nos chamar. Então, nós podemos ver que não existe prazo de validade para os princípios estabelecidos nessa narrativa, e eles continuam valendo na atualidade. Então, esse é o enfoque da última lição. Então, nós podemos ver que Deus instituiu a família com propósito. Foi uma ordenança do nosso Senhor para todos de forma em geral. Amém? Vamos partir para o primeiro tópico, onde fala sobre a origem, o homem e a mulher. Vamos todos ler comigo essa parte aqui? O relato da criação. Glória a Deus. Então, nós podemos ver a origem, como começou essa origem do homem. Nós podemos ver que, quando nós lemos Gênesis, capítulo 1, de número 26, nós podemos ver que Deus fala assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o próprio Deus aqui, olha, faz planos, coloca no plano a formação do homem. Faz planos aqui, fala assim, olha, nós vamos fazer um que é a nossa imagem, a nossa semelhança. Então nós podemos ver que Gênesis 1:26, Deus cria o projeto da família. Olha, nós vamos fazer um que é parecido comigo. Que seja a nossa imagem. Olha como é lindo. Façamos o homem à nossa imagem. Era Deus falando com o filho. Com o filho dele aqui, olha. Nós façamos um à nossa imagem. E no versículo 27, 1:27, Deus criou o homem à sua imagem. Olha, ele planejou o projeto. No 1:27, ele criou o projeto do homem. Fala assim, olha, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E qual o propósito de Deus criar o homem macho, o homem e a mulher?
Qual o propósito foi de que Deus viesse criar o homem e a mulher? Para que eles pudessem frutificar e multiplicar. Deus não criou a família sem propósito. Ele criou com propósito. Olha, vou criar para vocês frutificar e multiplicar-vos, e para encher a terra e sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus deu autonomia ali, desde o princípio da criação. Então nós podemos dizer que, desde a era abraâmica, Deus quis comunicar com a humanidade. Deus quis comunicar com o ser humano. Então nosso Deus nunca quis que nós ficássemos sem comunicar com Ele. Então Ele criou o homem e criou a mulher com propósito. E quando nós entramos em Gênesis 2:18, Ele concretiza o projeto da família. Ele fala assim: olha, vou criar, sabe por quê? Porque não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E fala assim: olha, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma carne. Então nós podemos dizer que Deus aqui cria o homem com propósito. Olha, ambos aparecem juntos. Então, desde o princípio da criação, ambos, homem e mulher, aquele casal, apareceram juntos, mostrando a igualdade do homem e da mulher. Meus irmãos, o homem não é superior à mulher, e nem a mulher superior ao homem. Deus fez os dois com igualdade. Olha, o texto de Gênesis 27 diz assim: olha, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Então a palavra hebraica usada para homem aqui é Adam, que serve tanto para o nome do primeiro homem que Deus criou, como também para o homem no sentido de representante do ser humano. Semelhantemente, a palavra grega antropos. Então nós podemos dizer que Deus criou ali os dois, meus irmãos. Não foi para um ser melhor que o outro, não. Não foi para um ser mais que o outro, não. Criou os dois ali com igualdade. A Bíblia, o texto mesmo fala aqui, olha, no relato da criação, ambos aparecem juntos, mostrando a igualdade do homem e da mulher. Olha, você não tem superioridade sobre mim, e nem eu sobre você. Nós somos igual, nós temos o mesmo direito. Mais à frente vocês vão ver por que eu estou falando isso aqui. Então nós podemos ver que Deus criou o homem com propósito, meus irmãos. Então nós podemos ver aqui que no versículo 24, Deus concretiza o projeto da mulher e do homem. Criou. Ali, ele fala assim, olha, o projeto é esse. A origem do homem é esse. Vou criar você, vou formar você do pó da terra e vou soprar sobre as vossas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida, e seja a alma vivente. Então, isso aí foi a concretização do projeto de Deus para o homem. Então, o homem foi formado do pó da terra. Então, Deus planeja
planejou o plano do homem, a origem do homem. Ele formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, colocou em papel. E a Bíblia diz que depois ele foi e formou o homem do pó da terra. Ele concretizou o projeto. Olha, vou fazer você do pó da terra. E vou soprar sobre as vossas narinas o fôlego de vida. Então nós podemos dizer que Deus planeja, a origem do homem é planejada por Deus, é formada por Deus e criada por Deus. Então nós podemos dizer que Deus nos criou com um propósito, amém, meus irmãos? O homem e a mulher, a expressão final, macho e fêmea, os criou, mostra que Adão, nesse versículo, diz respeito ao ser humano. Isso revela igualdade de ambos, macho e fêmea, homem e mulher, como portadores da imagem de Deus. A diferença está na sexualidade. Ao reunir esse casal, Deus instituiu o que chamamos hoje de casamento ou matrimônio. Então nós podemos ver aqui que os dois ali, meus irmãos, revela a igualdade de ambos, macho e fêmea, homem e mulher, como portadores da imagem de Deus. Então os dois ali foram criados como a imagem de Deus. A diferença está só na sexualidade. Ao reunir esse casal, Deus institui o que chamamos hoje de matrimônio. A origem, segundo o subtópico, a formação da mulher. Vamos ler comigo a Bíblia? Glória a Deus. Olha para você ver que importante essa passagem. A formação da mulher. A Bíblia nos conta como a mulher surgiu na história humana. Nós podemos ver, meus irmãos, aqui em Gênesis 2:18, fala assim: olha, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, faz-lhe-ei uma adjuntora que seja como diante dele. Então nós podemos dizer que Deus, quando criou o homem, Ele criou ali também o jardim do Éden. Ele, ao criar o jardim do Éden, Ele fez crescer ali árvores frutíferas, de boa aparência, frutos comestíveis. Então nós podemos ver que Deus cria o homem, criou o jardim, criou os animais, e Ele vai lá e chama quem? Adão, para ser o seu cooperador. Fala assim: Adão, olha, você vai colocar o nome em todos os animais e em todas as aves do céu. Aí imagine nós, Adão colocando o nome em todos os animais. E a Bíblia vai nos dizer que quando Adão coloca o nome em todos os animais, que ele olha. E eu? Como fico nessa história? Como fico? Porque Adão não achou ninguém para ser a companheira dele. Ele não achou ninguém para ser a companheira. Aí eu vejo Deus falando assim: olha,
essa é uma particularidade minha. Olha para você ver, olha. E Adão pôs o nome em todo o gado, e as aves do céu, e todo animal do campo. Mas no versículo 20, na parte B, tem um mas, que fala assim: mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. É Deus falando com Adão: olha, Adão, esse projeto, sou eu que vou criar. Esse projeto sou eu que vou formar. Não é para você, não. Essa prioridade, esta causa é minha. E a Bíblia diz que Deus fez Adão cair em um profundo sono e adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa. Então o privilégio de colocar o nome na mulher não foi de Adão, foi do próprio Deus. Esta será chamada agora varoa, porquanto do varão foi tomada. Então nós podemos ver que a mulher, a Bíblia nos fala que Adão não teve esse privilégio. Era um projeto para Deus realizar. Era um propósito de Deus para a vida humana. Olha, quem fala? A Bíblia nos conta como a mulher surgiu na história humana. Curiosamente, a formação da mulher não aparece nos antigos registros do Oriente Médio. No relato da criação em Gênesis, a formação do homem só aparece uma vez. Uma vez que aparece o relato da criação do homem em Gênesis, meus irmãos. E da mulher 6 vezes. Vira para a tua esposa e fala assim: olha, você é privilegiada. 6 vezes, meus irmãos. E nós podemos ver onde foi relatado essas 6 vezes. Em Gênesis 2, a partir do versículo 18 ao 23. O versículo 18 fala assim: olha, uma adjuntora, olha, e disse o Senhor: não é bom o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. O primeiro comentário de Deus sobre a mulher. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Segundo comentário sobre a mulher. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. 3. E trouxe a Adão. Versículo 23. O quarto comentário sobre a mulher. E disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta é agora. Deus, o próprio Deus, referenciando a mulher. Olha, Adão, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa. 5. Porquanto do varão foi tomada. 6. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Então, olha o privilégio que Deus deu para a mulher. Foram 6 comentários sobre a mulher, em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 23. Então nós podemos ver que a mulher é muito privilegiada, meus irmãos. Olha, e fala assim: e 6 vezes a mulher, o termo adjuntora, que quer dizer auxiliadora.
conforme vemos na Almeida Revista e Atualizada, e ajudadora, de acordo com o que registra a tradução brasileira. Isso não inferioriza a mulher, meus irmãos. Então a mulher é uma ajudadora. A mulher não é escrava do marido. A mulher não é escrava do marido, meus irmãos. A mulher veio para ajudar o marido. Veio para auxiliar o marido. Porque Deus, o próprio Deus, a palavra fala aqui, olha aqui, eu vou arrumar uma idônea. Uma mulher sábia, inteligente, para edificar a casa. Então nós podemos dizer que as nossas mulheres não é escrava, as nossas escravas, não é escrava do homem. E infelizmente tem muitos homens fazendo das suas esposas escravas dentro do seu próprio lar. Meus irmãos, olha, nós homens somos uns verdadeiros molengões, frágeis. Mulheres são pessoas, são mulheres fortes, fervorosas, mulheres de atitude. Cadê as mulheres dessa noite? A mulher não é escrava. Mas a mulher tem que ser sábia, dentro do seu próprio lar. Já viu aquele marido quando está tomando um leite ou um chá na sala, que deixa o copo lá em cima da mesa, de centro? A mulher sábia, meus irmãos, não precisa comentar nada, não precisa falar nada. Olha, a mulher sábia só passa e olha para aquilo e deixa lá. E o homem vai pensar o quê? Olha, não pegou não. A mulher sábia, meus irmãos, instrui o marido até no silêncio. Até no silêncio. Não é preciso briga, confusão no lar, não. Não é preciso briga e confusão no lar, não. O que é preciso, sabe o que é? É prudência. Precisa amor, comunhão um com o outro no lar. E o inimigo, meus irmãos, está entrando de forma para destruir os lares. Para destruir. Com as ideologias, querendo mudar a genealogia, mudar a natureza humana. Mas Deus criou a mulher e o homem com propósito. Deus criou a mulher e o homem com propósito. Mas a mulher tem que ser sábia, meus irmãos. A mulher tem que ser sábia. E as nossas mulheres são sábias, são valentes. E nós podemos ver aqui que quando fala assim, olha, ela veio para ajudar. Ela veio para nos auxiliar. Eu vejo assim, Deus falando assim, olha, você não consegue andar sozinho. Você não consegue caminhar sozinho. Você precisa de alguém para estar do seu lado, para te apoiar. E isso, meu irmão, isso não inferioriza a mulher, pois os termos auxiliador ou ajudador devem ser entendidos à luz do contexto. Então nós podemos dizer que as nossas mulheres, meus irmãos, é para nos apoiar, nos ajudar, ser a nossa companheira em todos os momentos da nossa vida. Assim como nós, com elas também. Meus irmãos, não é vergonha para ninguém, para marido nenhum, para homem nenhum, lavar um prato, arrumar uma cama quando acorda.
Não é vergonha. Isso não tira a masculinidade de homem nenhum. Estendeu a roupa no varal, isso vai tirar a masculinidade do homem? Fazer um café pela manhã vai tirar a masculinidade do homem? A mulher, meus irmãos, veio para ajudar, assim como o homem veio também para auxiliar a tua esposa. É de maneira igual. Olha, é Deus falando assim, olha, falando para o homem, você vai depender dela, e ela vai depender de você. São de maneiras iguais, meus irmãos, não tem diferença. Mas, infelizmente, tem muitos homens achando que a mulher é propriedade dele. A mulher é propriedade do próprio Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que formou. E o inimigo, meus irmãos, tem agido de maneira para destruir os lares, para desestabilizar os lares. E isso, meus irmãos, nós não podemos permitir. A partir do momento que nós colocamos o nosso Deus no centro da nossa família, no centro do nosso matrimônio, amém? Vamos continuar? A formação da mulher. O termo hebraico, kenegdó, como diante dele, vem a ideia de igual e adequado. O relato da criação presume que Deus colocou o homem com prioridade governamental, mas que ambos os sexos, homem e mulher, são mutuamente dependentes. Foi o que eu acabei de falar. Olha, a mulher, fala ali, ó, tem que ser igual, tem que proceder de maneira igual, um dependendo do outro. Mas Deus colocou o homem como prioridade governamental da casa. Mas que ambos os sexos, homem e mulher, são mutuamente dependentes. Então, um depende do outro. Eu quero até ler ali 1 Coríntios, quem quiser abrir a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios 11:11. Olha o que fala. 1 Coríntios 11:11. Todavia, nem o varão é sem a mulher. Já é assunto de dependência. E nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, a mulher provém do varão. Assim também o varão provém da mulher. Olha que linda essa passagem, meu irmão. O varão também provém da mulher, mas tudo vem de Deus. É Deus falando assim, olha, eu formei, eu criei, foi homem, foi mulher, foi varão e foi varoa. E um depende do outro de maneira igual, sem diferença nenhuma. Mas que as mulheres, que as esposas sejam submissas ao seu marido, porque o marido continua sendo cabeça do lar, mas a mulher é a coroa da casa. A mulher é a coroa, meus irmãos, mas o marido é a cabeça do lar, amém? Vamos prosseguir. Sinopse 1, vamos ler comigo, a origem da família. Glória a Deus. Então, a origem da família remonta à criação do homem e da mulher como a base da formação familiar. Então, toda a base da formação familiar provém da criação do homem e da mulher. Segundo tópico, a família. Conceito de família entre os antigos hebreus. Vamos ler comigo? O lar é parte
Meus irmãos, olha para você ver essa parte aqui. Conceito de família entre os antigos hebreus. O lar é parte do clã. O clã é indicado como mispachá, que fala sobre as divisões entre as nações, povos, nações, famílias, parentes, filhos, filhas e até tribo. A Bíblia vai nos dizer que Josué, quando reúne o seu exército para invadir Jericó, a Bíblia diz que Jericó é invadida, mas Deus fala algo poderoso para Josué. Fala assim, olha, é para invadir e levar os meus despojos, ouro, prata, tudo de valor é para levar. É anátema ao Senhor. E olha o perigo de tocar naquilo que pertence ao nosso Senhor, meus irmãos. É muito sério isso aqui. E a Bíblia diz que eles vão para Jericó, invade Jericó, Jericó é derrubada, é invadida. E os despojos, que era para ser levado para o Senhor, alguém comete anátema. O que é anátema? É pegar alguma coisa e colocar de parte. Então teve alguém que pegou algo que pertencia a Deus. E a Bíblia diz que quando eles foram pelejar contra Ai, uma cidade perto de Jericó, a Bíblia diz que Josué manda alguns espias, e os espias vão lá para supervisionar a terra, ver a terra. E eles voltam e falam assim, Josué, não é preciso muita gente não, muitos soldados não. Que naquela época era muita gente que estava ali reunida. Aí fala assim, olha, somente 2.000 a 3.000 homens para invadir aquela cidade, porque ali é uma cidade pequena. Tem muita gente boa ali naquele lugar, humilde. E a Bíblia diz que eles vão, invade Ai, a cidade perto de Jericó. E sabe o que acontece, meus irmãos? Perderam a batalha. O exército de Israel foi destruído. Eles mataram 36 homens. E Josué chega para Deus e fala assim, Deus. A Bíblia diz que Josué rasga suas vestes, com os anciãos, rasga suas vestes ali, com saco de pano, e vai questionar para Deus. E Deus fala assim, Josué, reúne todas as 12 tribos de Israel. E Josué vai reunir as 12 tribos de Israel. E a Bíblia diz que Deus fala assim, Josué, agora faz um sorteio para nós vermos para quem vai cair a sorte. E a Bíblia diz que a sorte cai para a tribo de Judá. E a Bíblia diz que Deus fala assim, agora faz um sorteio sobre as famílias. E a família cai sobre a família de Acã. E Josué chama Acã assim, ó Acã, filho, meu filho, pela glória de Deus, conte o que aconteceu. E Acã confessa o teu pecado. A Bíblia diz que Acã roubou ouro e prata e enterrou dentro da sua tenda. Então eles prevaricaram contra Israel. E a Bíblia diz que a família de Acã, juntamente com a sua tenda, tudo foi queimado, eles foram apedrejados e queimados e lançados no vale. E a Bíblia diz que até hoje, nesse vale, se encontra um montão de pedras sobre a família de Acã. Olha o perigo de tocar naquilo que é sagrado, meus irmãos. Olha o perigo. Então nós podemos dizer que a família de Acã não participou das bênçãos que Deus tinha para o seu povo. Nós podemos ver aqui que fala assim, olha, o lar constitui de pai, mãe e filhos. É a família nuclear. Considerando que a base da economia do antigo Israel
era a agricultura e o pastoreio. A família nuclear, com poucos membros, via-se em dificuldade por falta de mão de obra para o sustento da casa. Então, depois que as terras foram divididas entre as famílias, as terras foram divididas em porções entre as famílias, ali parentes, ali perto um do outro, as terras pequenas. Meus irmãos, naquela época, a chuva vinha na estação certa. Ali o que plantava produzia, era muita fartura. Nós podemos ver, voltar lá em Gênesis, que Deus, mesmo com a queda do primeiro casal, que Deus expulsa o casal do Éden, Diaco Gabriel, a fonte não secou. A Bíblia diz que dentro do jardim do Éden, ali saiu uma fonte, desaguando em 4 rios. E nós podemos ver que Deus continuou abençoando a família, desde o momento que Deus mandou Adão e Eva sair do jardim do Éden. Falou: olha, vocês pecaram, agora vocês vão trabalhar para obter o sustento para a sua família. E nós podemos ver que quando eles saem, que Deus abençoa eles, não amaldiçoou. A Bíblia diz que quando as terras ali foram divididas, o que eles faziam? Como eram poucos membros naquela época, as famílias, reunia ali famílias mais próximas, ia ali para a lavoura. Olha, a minha lavoura é de arroz, hoje nós vamos colher arroz. A minha lavoura é de feijão, hoje nós vamos colher feijão. E reunia todos, porque eles não tinham recurso para isso, para pagar alguém para ajudá-los. Eles não tinham recurso. Então nós podemos ver que ali fala: a família nuclear com poucos membros via-se em dificuldade por falta de mão de obra para o seu sustento. Então, por isso, ela poderia se estender com parentes próximos, entre tios, primos. Então, eram os parentes que faziam a colheita ali das suas lavouras. E como 2 ou mais gerações vivendo juntas. Gênesis 24, 67. Nós vamos ver ali que algumas famílias já não fazia da mesma forma do que as famílias pequenas. Vamos ler comigo? Conceito de família entre os antigos hebreus. As casas, vamos ler comigo? As casas descobertas. Está vendo ali, meus irmãos? Abraão já foi diferente. Porque Abraão, quando Deus ordenou que Abraão saísse da sua terra e fosse para uma terra que ele mostraria, Abraão tinha servos e servas. Ele já era rico naquela altura. Ele tinha pessoas para trabalhar para ele. Era diferente. Só as famílias pequenas ali que se reunia para a colheita das suas lavouras. Também Saul, outro exemplo, que aparece como menção de seu pai, avô, bisavô. Já era uma família tradicional, grande. E também da tribo. E os primos. E com 2 ou mais gerações vivendo juntas. Então a geração ali na época de Saul já era uma geração grande. Já era uma geração ali bem numerosa. Então eles não precisavam de fazer isso. Se reunia ali entre eles mesmos ali, porque eles eram ricos, mas os pobres não, pessoas que tinham família pequena, já tinham essa dificuldade, amém? Vamos no último tópico. O papel da mulher na sociedade israelita. Vamos ler comigo? A tarefa do homem.
Meus irmãos, olha para você ver o papel da mulher. Olha a importância do papel da mulher na sociedade israelita. A tarefa do homem e da mulher era a mesma. Era a mesma. Então nós podemos dizer que a mulher tinha um papel importante na sociedade. Ela ajudava o marido dentro de casa e ajudava o marido nos trabalhos diários para o sustento da família. Meus irmãos, o que nós vemos aqui, isso aí é algo muito profundo. Por que aconteceu isso? Porque o diabo ali enganou a mulher e Deus falou assim: olha, agora você vai ter que trabalhar junto com seu marido. Você vai trabalhar junto com ele. Se você quiser uma vida digna, você tem que ajudar o seu marido. Não sou contra mulher não trabalhar. Mas se o marido, meus irmãos, não suporta a despesa da casa, a mulher sábia tem que ajudar o marido para não entrar em dificuldade. E isso aqui, o texto aqui é muito claro, fala assim: a tarefa do homem e da mulher era a mesma, sendo que a mulher cuidava da casa e ajudava o marido nos trabalhos diários para o sustento da família. Então a sentença divina, por ocasião da queda do Éden, diz, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então isso significa que a mulher se dedicaria ao trabalho da mesma forma que o homem, e também a maternidade. A mulher não é inferior, mas o homem é o chefe do pastor do lar. Então nós podemos dizer aqui que é bem claro o texto aqui falando que a mulher, em situações difíceis da vida, que a vida nos leva, às vezes nos leva em situações difíceis, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. A Bíblia fala assim: olha, a mulher tem esse papel, esse dever de ajudar o seu marido, de contribuir com o seu marido para o sustento da casa. Olha o que fala aqui, olha. Mas o homem é o chefe e pastor do lar. Mas o homem é o chefe e pastor do lar. Meus irmãos, os direitos são iguais para todos. Nós não podemos ver diferença aqui nesse texto. Olha o que fala. Ela levava a criança no ventre e continuava exercendo suas tarefas, considerando questões médicas, sanitárias e nutricionais. A gravidez era um período de alto risco para a mãe e para o bebê. Por isso que eu falo que as mulheres são valorosas, são valentes, são guerreiras. E o homem deve valorizar o que ele tem em casa. E tem homem que não valoriza o que tem em casa ainda. Tem que valorizar, meus irmãos. A humanidade não está valorizando o que tem em casa. E nós podemos ver aqui que por que acontece isso, que aconteceu isso? Que ordenança foi essa? A Bíblia diz que em Gênesis 3:1 fala assim, ó: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente que simboliza o diabo, meus irmãos. Olha o que a mulher responde. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. A mulher falou, meus irmãos. E a mulher
ela própria entrou em dificuldade, ela própria pecou. Olha, Deus disse assim, olha, não comereis dele, nem nele tocareis. Deus fala assim, olha, no jardim tem tudo para vocês. Não comem daquele fruto e nem tocareis, para que não morrais. Olha o que a serpente astuta fala. Certamente não morrereis, mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradava aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também o seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E olha no verso 8 que fala, e quando Deus foi visitá-los na viração do dia, a Bíblia diz, olha, eles ouviram a voz de Deus, do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E a Bíblia diz que eles escondem de Deus. Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? O que eu aprendo com essa passagem é que a nossa alma, corpo e espírito tem que estar ligado no trono da glória. Foram horas que Deus estava ausente. Foram minutos. Mas o Espírito Santo estava ali presente. Porque ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele sabia de todas as coisas. Precisava Deus chamá-los? Se ele já está na casa? Precisa Deus ir buscar para adorar? Se ele está na casa? Um lugar de adoração, meus irmãos, ali no Jardim do Éden, era um lugar de adoração. Eles iam todos os dias encontrar com Deus. E olha o que fala, olha. O que eles falam? Ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Porque estavas nu e escondi-me. E disse Deus, quem disse que vocês estavam nus? Comeram da árvore? Comeram do fruto que eu proibi? Que eu falei que não comesse? Deus chama eles a atenção. Eles temeram e fugiram. O que eu aprendo com essa palavra? Que quando peca, não é para correr, não é para fugir. Venha e confessa o seu pecado. A hora que Deus fala, quem te mostrou que estavas nu, comeste tu da árvore, de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, olha para você ver o que Adão fala para Deus, olha a ousadia de Adão. Olha, foi a companheira que o Senhor me deu. Adão querendo justificar o injustificável, com o pastor Roger, querendo justificar o erro dele. Foi a companheira que o Senhor me deu, ela me deu a árvore e comi. E disse Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, olha para você ver aqui. Deus, nessa passagem, só amaldiçoou a serpente, o diabo. Olha, da agora para frente, você vai rastar em cima do seu próprio ventre e comerás do pó dessa terra. Então Deus amaldiçoou o diabo. Falou assim, olha,
Por que fizeste isto, maldita? Serás mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então nós podemos ver, meus irmãos, que eles, ao pecar, Deus fala assim: olha, sai para fora do meu jardim. Vocês não é digno de viver comendo do meu sustento. Agora vocês vão sustentar do seu próprio suor. Vocês vão ter que trabalhar. Olha, vocês vão encontrar espinhos, nardos, ervas daninhas no meio das suas lavouras. E nós podemos ver que o nosso Deus aqui é maravilhoso, meus irmãos, essa passagem. Porque ele mesmo expulsando o primeiro casal do Éden, ele falou assim: olha, não vai faltar sustento, não vai faltar o alimento, mas vai ter que trabalhar. E falou para Adão e para a mulher: ó, mulher, você vai ajudar no sustento da casa, mas seja submissa ao seu marido. Ele é o líder da casa, ele é o cabeça da casa. Seja sábia, mulher. Já viu aquela frase que fala assim: olha, no dia 30 tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem isso para comprar, é o dia das compras. A mulher sabe, meus irmãos, edifica a tua casa. A mulher veio para auxiliar o seu marido, veio para ajudar o teu marido. E o marido chega assim: ô, meu amorzinho, vamos pagar primeiro as nossas obrigações. Meus irmãos, tem mulher e tem homem que não tem condições de administrar a parte financeira da casa. Sabia disso? E tem homem que não tem condições, não tem capacidade de organizar as contas da sua própria casa. E o que tem ele colocar a mulher para organizar? O que tem? São todos iguais. É um dependendo do outro. É todos iguais. Aqui fala na revista, aqui na lição, são todos iguais, um dependendo do outro. Isso não é vergonha para homem nenhum. E a mulher tem que ser sábia também, no gastar, no falar, no proceder, no conviver com seu marido dentro de casa. Ah, mas minha mulher. Meus irmãos, há algo importante que eu vou falar nessa noite. Presta muito bem atenção nessa noite. Olha, tem pessoas repudiando mulher. Tem homens repudiando a sua própria mulher. Mulher repudiando o homem. O que eu quero dizer nessa noite: homem e mulher não é objeto para ser usado e jogado fora, não. Por nada, por pouquinha coisa, separa, deixa de lado, abandona, repudiando. Tem casamento, meus irmãos, que durou 72 horas. Relato de casamento que durou 21 dias. Relato de casamento que durou 3 meses, 6 meses, são vários. Relato de casamento que durou 1 semana. Repudiando a mulher. Mulher repudiando o marido. Não desista da tua família. Hoje é falando sobre a família. Não desista.
Esse é um plano de Deus para nossas vidas. Que nós possamos unir as nossas forças. Se está mal, passa junto com a tua esposa. Se está difícil, passa junto com ela. Caminha junto com ela, marido, esposa. Caminha junto. Tem pessoas repudiando esposa repudiando o marido. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que quando há uma separação, quando um casal se separa, enquanto aquele que estiver separado não arrumar, não casar outra vez, o homem poderia se casar. Se ele casasse com ela solteira, ela separada, era maldição para a vida dele, era maldição para a casa dele. E se os dois não se casassem, ficasse solteiro, aí só depois que um deles morrer que o outro poderia casar. Aí seria bênção para a casa dele. Então, Deus não aprova o divórcio, meus irmãos. O casamento era para a vida eterna, para a vida toda, até a vida de Cristo. Que nós possamos edificar a nossa família na rocha, inabalável. Que o inimigo não venha adentrar em nossos lares. Que o inimigo não venha tomar porta. Assim, ó, Satanás, aqui não, aqui você não tem lugar. Porque habita aqui o Senhor Espírito Santo no meu lar. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos edifica. Porque, meus irmãos, estamos vivendo tempo que basta um ventinho de nada, uma panarra de nada. Tem casa sendo destruída por falta de conhecimento da palavra, por falta de comunhão, por falta de amor um com o outro. Que nós possamos colocar o nosso casamento, Deus no centro do nosso casamento, no centro do nosso matrimônio, para que nós viemos viver uma vida digna com a nossa família aqui na terra. Amém? O papel da mulher na sociedade israelita, isso significa que a mulher se dedicaria ao trabalho da mesma forma que o homem, e também à maternidade. A mulher não é inferior, mas o homem é o chefe e pastor do lar. Ele levava a criança no ventre, ela levava a criança no ventre e continuava exercendo suas tarefas, considerando questões médicas, sanitárias e nutricionais. A gravidez era um período de alto risco para a mãe e para o bebê. Já foi falado nessa noite. Sinopse 2. A família nuclear constitui-se de pai, mãe e seus filhos, onde homem e mulher exercem funções distintas. Próxima aula, a última aula da revista. Vamos ler comigo? A natureza da família será ministrada na próxima terça-feira. Meus irmãos, guarda essa palavra no teu coração. Que Deus possa abençoar a vossa casa, a vossa família, a cada dia que você possa ser uma família edificada na presença do Senhor. Porque com certeza não tem inimigo, não tem adversário nenhum que faz a nossa casa se abanar. Porque quando nós colocamos o nosso Senhor Jesus Cristo no centro da nossa família, certamente Ele vai nos dar entendimento e discernimento para que nós possamos continuar firmes em união e comunhão uns com os outros. Amém? Quero estar passando aqui o microfone.